Libra, espero que estejam todos bem, que sejam todos muito bem-vindos. Esta é uma leitura para o signo de Libra, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Uma leitura geral. Não vai ressoar com todos, tu pega aquilo que for para ti, o que fizer sentido, o que não fizer sentido, deixe de lado. Essa é uma previsão semanal. Eu estou um pouco atrasada nos vídeos, então eu estou gravando e já postando. Então é uma leitura que quase que em tempo real para ti. É uma leitura atemporal, apesar disso. Então, independente de quanto tu chegar aqui, ela pode ser válida e pode ter aqui para ti um direcionamento, uma resposta. Vamos lá, então. Libra, por favor. A montanha e as estrelas. Muito bem. Eu vejo aqui uma caminhada de alegria para ti. Como se em algum momento Libra entendeu que para chegar onde quer que se queira chegar, é importante muitas vezes abrir mão de algumas coisas, abdicar de algumas coisas, para que tu possa ali na frente colher os frutos disso. Eu sinto aqui uma leveza na caminhada, uma alegria, obstáculos que foram removidos. É como se a espiritualidade aqui estivesse agindo nos teus caminhos, removendo tudo e qualquer coisa que em algum momento bloqueou a tua caminhada, que estava bloqueando a tua caminhada. Esse é um caminho longo, é um caminho que nem sempre é fácil e a gente pode estar falando de um caminho, não um caminho físico, para chegar em alguma coisa material, porque, meus queridos, esse nem é o caminho mais importante. Então a gente fala aqui de coisas, de questões que muitas vezes remetem apenas a questões materiais ou é entendido desta forma. Falamos de trabalho, falamos de carreira, falamos de relacionamento, falamos aqui de casa, de compras, de obter bens, quando a gente esquece que o bem mais importante, que o movimento mais importante, que o caminho mais significativo é aquele da alma. A alma é eterna, o corpo ele está aqui só momentaneamente. Embora o corpo seja um instrumento que nos permite estar aqui vivenciando essa experiência, ele é apenas um invólucro, ele é apenas o veículo que nos permite estar aqui. Muitas vezes a gente fala de remoção, de obstáculos no teu caminho, de vivências mais alegres, e aí logo se imagina, então eu vou ganhar tal coisa na vida material, mas e a vida espiritual? O entendimento, às vezes um simples entendimento, tira um peso enorme das nossas costas. A simples compreensão de que a gente precisa viver a nossa espiritualidade da forma qual ela se apresenta para nós. Esse é um caminho individual. Não deveriam existir regras para essas vivências. No entanto, existem muitas. Existem inclusive regras que dizem que não pode ser isso, que não pode ser aquilo, que não deve ser isso, que não deve ser aquilo. Isso tudo está na consciência de cada um. Pois bem, tu sabes o quanto é importante se manter sóbrio. Não importa que quantidade de álcool ela é ingerida. O álcool sempre te tira desse estado de vigília e desse estado de permanência.
Esse deve ser um conhecimento que deve se ter. No entanto, é uma escolha. Mas não são essas as questões mais importantes. O que eu tô falando de deve-se, pode-se ou não fazer, deve-se ou não fazer, não são essas, não é nesse sentido. É muito mais naquele sentido de a necessidade de praticar e aceitar a minha espiritualidade, ela implica em eu estar em um ambiente apropriado, eu estar num lugar apropriado. Da porta para dentro daquele local, eu sou um ser de luz, de paz, que levo harmonia, que envolvo os outros na minha paz. Da porta para fora, a minha obrigação era da porta para dentro. Lá eu estava trabalhando. Da porta para fora, eu sou eu e vivo da maneira que eu bem entender. Compreendem? Então, são compreensões muito pequenas. São coisas que são muito sutis, talvez, mas que elas fazem uma diferença enorme. Elas desbloqueiam os nossos caminhos, elas desbloqueiam, inclusive, quando acontece esse tipo de desbloqueio, de compreensão aqui no teu caminho, há também um desbloqueio no nível material. Tua vida fica mais próspera, tua saúde mais equilibrada, tu dormes mais suavemente. Porque não há evolução apenas em um nível. O espírito, quando ele evolui verdadeiramente em todos os níveis e camadas as quais ele está. Que mais? Ora, ora. Aqui existia algo que bloqueava a tua vida? Era um sentimento talvez aqui de solidão, de eu estou só, fazendo, planejando e executando as minhas coisas. Mas aqui esse entendimento, como eu falei, ele desbloqueia os caminhos, ao as percepções te levam a ter pensamentos e um comportamento mais elevado, proporcionando assim uma evolução em vários níveis no teu espírito. O que significa que a tua vida material também prospera. E é essa que é a compreensão mais importante. Quando a gente busca uma evolução verdadeira, que é aquela da alma, verdadeira no sentido de permanente, é, a gente é importante perceber que a gente desbloqueia a evolução em outros níveis e que essa é a mais importante, essa é a jornada mais importante, porque muitas vezes aquelas mudanças que a gente faz nesse plano físico, elas não têm força suficiente para alcançar e atingir outras mudanças em níveis mais profundos. Mas também pode começar daí, caso seja mais confortável para ti. Tem aqui uma proposta, um algo que acontece, uma conversa que tu vai ter. Talvez essa conversa seja aí com a tua espiritualidade, seja uma compreensão e uma aceitação da tua espiritualidade na tua vida, que vai te levar a mudanças. As mudanças de percepção, elas vão gradativamente acontecendo na vida da gente, até que a gente perceba que a gente mudou por um todo. Tu começa num dia percebendo que as tuas vivências espirituais, elas precisam acontecer de outra forma, no outro dia tu tenha consciência de que tu
cuidar do teu corpo é algo importante, tu muda a tua alimentação. No outro dia tu compreende que trazer movimento e uma atividade física te faz também entrar em outros níveis, abrir portais, caminhar, correr, abre portais para outras dimensões e tu acaba tendo acesso ali a um conhecimento que quando tu tá aqui parado, fazendo as tuas atividades cotidianas, tu não consegue, e assim sucessivamente. Talvez seja isso que tu vai entender. Talvez tu vá ter acesso a outros níveis de consciência, de, não sei, andiamo, o eremita, uma viagem para dentro aqui. A justiça, o rei de espadas. Tua carta, né? Justiça, equilíbrio. O sete de paus, o pajem de copas. Ah, tá. O senso de justiça, aquele que se tem para o externo, é uma coisa que vai ser colocado aqui em xeque. Aquela justiça que vale sempre para os outros, ela também vale para mim? Um questionamento. Verdadeiramente. Não precisa falar nem compartilhar com ninguém. Deixa guardado. Quando eu exijo a justiça do outro no comportamento, na para que eu faça isso, para que eu fizesse isso, veja bem, nem Jesus fez, né? Mas para que eu faça isso, o mínimo que se pediria é que eu tivesse uma postura impecável em todos os sentidos. Mas pelo menos naquilo que eu estou exigindo do outro. Perceba se aquilo que tu exige do outro tu pratica na tua vida. Perceba se aquilo que tu fala é uma prática diária, é uma prática natural na tua vida. Porque caso não for, aqui existe como se fosse aqui eu não diria um jogo da vida, eu não diria mas é como se aqui tu fosse bater de frente, acho que contigo mesmo nessa questão. Talvez essa seja a compreensão. Quando eu exijo do outro determinada postura, eu exijo de mim no mesmo peso, ou eu tenho esse mesmo comportamento. É mais um pensar aqui, se eu tivesse naquele lugar, será que eu faria as mesmas coisas? É como se colocar genuinamente no lugar do outro. Não é da boca para fora. Ai, me coloco assim no lugar do outro. Não, 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 mentira. A gente quase nunca faz isso. A gente se coloca muito na posição de defensiva. Então eu exijo uma justiça e um equilíbrio para defender os meus interesses, para defender aquilo que eu penso, para defender aquilo que eu quero, como uma criança mimada. Eu defendo os meus interesses, eu defendo aquilo que eu quero e cada um que defenda o seu. Eu prego a justiça, mas na verdade a justiça ela só vale para aquilo que eu quero. Então há uma compreensão bem profunda aqui, há um trabalho muito profundo e uma necessidade de acessar a tua sabedoria interior. Ou é isso que tu vai estar fazendo e por isso que vai trazer todo esse movimento aqui à tona. Aqui eu sinto que é um movimento que vem à tona, é um movimento que vai te convidar a uma autoanálise. Aqui é um trabalho de autoconhecimento bastante profundo, complexo. Então, que tu te sintas acolhido, amparado aqui e abraçado por mim. Fiquem todos com Deus.